Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É a nossa segunda aula de gestão organizacional. É um prazer enorme estar aqui com você novamente e hoje nós vamos mergulhar fundo na primeira, né, e talvez a mais importante etapa do PDCA, que é o planejamento. É. Você se lembra da analogia, né, da comparação da receita de bolo, né, que eu usei na primeira aula, com o método PDCA? Né? Pois bem, hoje nós vamos aprender exatamente como criar essa receita. Como transformar um problema em uma oportunidade. É, é, criando assim, né, um plano de ação claro, objetivo e executável. Então veja, na aula passada, no nosso último encontro, nós conversamos, passei a você, uma visão, né, do ciclo completo do PDCA e a importância, né, dessa metodologia, ok? Então, agora você já tem uma visão geral do PDCA. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos focar 100% no P da primeira letrinha, né, o planejar, porque é a base de tudo. E olha só que interessante, muitas pessoas, muitas empresas pulam essa etapa. Isso que eu falei para você agora há pouco, né? É uma etapa que é a base de tudo, né? Mas infelizmente muitas empresas e muitas pessoas não dão a devida atenção a essa etapa, né? Fazem de qualquer jeito, né? E ainda depois se pergunta por que as coisas não deram certo. E eu sempre falo que não planejar, tá? É como tentar construir uma casa sem alicerce. Pode até ficar de pé por um certo tempo, mas qualquer vento mais forte, né, vai derrubar essa casa sem um alicerce, sem uma base. Né? Então, nós vamos hoje aqui aprender algumas ferramentas, né, que você pode, né, e deve usar na sua vida profissional, mas também, né, deve usar na sua vida. E o melhor é que são ferramentas que não vão requerer nenhum software especial ou um conhecimento técnico avançado. Só precisa aí de caneta, papel e vontade de melhorar as coisas. Então, hoje, né, o nosso encontro aqui, eu quero aprofundar com você a base de tudo, né, dessa questão de organização, né, de gestão organizacional. Nós vamos aprofundar ainda mais sobre a etapa de planejamento, ok? Então, hoje, os nossos objetivos estão aí na tela, né? Eles são bem claros, né? Então, primeiro objetivo, nós vamos compreender a etapa de planejamento em profundidade, né? Não é só fazer um planejamento, mas entender o que torna um planejamento eficaz. Por exemplo, qual a diferença entre um plano que fica na gaveta e um plano que é realmente implementado? Ó, vou te dar um spoiler, tem a ver com clareza, detalhamento, envolvimento das pessoas. Então a gente vai entender essa diferença, né, de um plano que fica na gaveta e um plano que realmente é implementado, ok? E como eu disse, tem a ver com clareza, detalhamento e envolvimento. Segundo objetivo aqui é aprender a identificar problemas de verdade. Isso pode até parecer óbvio, mas é incrível como as pessoas confundem sintomas com problemas. É a diferença entre dizer eu estou com dor de cabeça, isso é um sintoma, e descobrir
que a dor é porque você não está, por exemplo, porque você não está dormindo o suficiente, que é o problema real. Então, é importante definir o real problema. Então, nós vamos aprender técnicas para chegar aí à essência da questão, entender, na realidade, o problema. O terceiro objetivo aqui é dominar a análise da causa raiz. Aqui é onde a magia acontece. Ao invés de ficar tratando somente os sintomas, nós vamos aprender a encontrar as causas fundamentais dos problemas. Eu vou te apresentar aqui duas ferramentas incríveis que ajudam nisso, que o diagrama de Ishikawa, ok? Parece aí, o diagrama parece uma espinha de peixe. E também, para encontrar aí problema, a raiz, a causa raiz de um problema, por exemplo, vou te passar também sobre a técnica dos 5 porquês, que é tão simples quanto genial. E o nosso quarto objetivo é definir objetivos SMART. Se você já está aqui na jornada e já caminhou o bom caminho, você viu aí em até alguns momentos que eu já falei um pouco sobre a questão de definir objetivos SMART. Vamos aprofundar, vamos trazer isso agora para a gestão organizacional. Quem já teve acesso a esse conteúdo, já ouviu falar de SMART, sabe que SMART é uma sigla que vem do inglês, que traduzindo para o português, SMART significa ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. É um processo, é um framework que transforma objetivos que são vagos. Eu quero ficar rico, é muito vago. Agora, eu quero 1 milhão de reais, já é mais específico. Tá? Então, a, a metodologia SMART, ela é um framework que vai transformar então esses objetivos vagos em metas claras e alcançáveis. Ao invés de você falar assim, quero melhorar as minhas notas, você vai entender que uma meta, um objetivo SMART significa você ser mais específico. Bom, eu quero aumentar a minha média de 7 para 8,5. Então, veja, o que você vai perceber aqui ao longo dessa aula é que todas essas ferramentas, elas se conectam. Elas formam, na realidade, um kit completo para qualquer situação que precise de planejamento. Desde organizar uma festa de aniversário até gerenciar um projeto complexo no trabalho, ok? Então, vamos aqui, agora, começar a falar sobre identificação de problemas. Como identificar um problema de verdade? Isso parece super simples, mas é onde muitas pessoas erram feio. Tá? Identificar um problema corretamente é como fazer um diagnóstico médico preciso. Se você errar na doença, o tratamento nunca vai funcionar. Então, um problema bem definido, precisa de ter 4 características essenciais. Primeiro, ser específico. Ao invés de dizer o atendimento está ruim, nós precisamos detalhar. De que forma? O tempo de espera na fila do caixa ultrapassa 15 minutos no horário de pico, no horário que tem mais gente na empresa, mais clientes na empresa. Ok? Você percebeu a diferença? Então, a identificação de um problema, ela já parte do princípio que quando você olhar para um problema, ele não pode ser olhado de uma forma
vaga. Ele precisa ser olhado de uma forma específica, ok? Para ficar mais concreto. Ah, tá demorando o atendimento. Não. O tempo de espera é de 15 minutos no momento de pico, isto é, no momento que tem mais clientes na empresa. Está bem mais específico. Isso ajuda na identificação mais clara do problema. Outro ponto importante para se identificar um problema é o problema ele precisa ser observável. Como assim? Tem que ser algo que nós possamos ver, medir, constatar. Então veja, existe uma diferença entre você falar assim, entre a empresa falar assim, os clientes estão reclamando. Tá, isso é observável. Né? Agora, os clientes não vêm mais. Né? Não vêm mais, por exemplo, aqui na empresa. Tá, vem, os clientes não estão vindo mais, não vêm mais. Por qual motivo? Qual a razão? É, é, os clientes estão insatisfeitos. Insatisfeitos com o quê? É uma suposição até que nós tenhamos evidências. Então, veja, o problema, ele não é um achismo, tá? O problema não é um achismo. O problema, identificar um problema, significa você ter uma situação que é observável, que é, como que eu posso simplificar para você, que é mais tangível, tá? Quando eu falo problema, para identificar um problema, ele precisa ser observável, ele precisa ser mais tangível, né? Ele tem que ser mais evidente, né? Eu não posso achar que algo é um problema, ok? Outro ponto importante, o problema, ele precisa, né, quando a gente vai identificar, né, o real problema, eu tenho que analisar se aquela situação ela é mensurável. Preciso de ter números. Ao invés de falar assim, muitos produtos estão com defeito, eu preciso ser mais específico. Eu preciso dizer 5% dos produtos apresentam defeitos na linha de produção. Porque isso é crucial para que a gente possa, inclusive, comparar o antes e o depois. Então, identificar problemas significa também mensurar um fato, mensurar uma situação. Tá? E o problema, ele precisa, na realidade, ser algo que realmente vale a pena ser resolvido. Não adianta a gente gastar energia com coisas que não fazem a diferença no resultado final. Vou te dar um exemplo que talvez você conheça. É, é, meus resultados nas provas, imagina só a seguinte questão: meus resultados nas provas não estão bons. Isso é um problema? É um começo, mas está mal definido. Né? Meus resultados, os meus resultados, né, nesse exemplo que eu te dei, tá? Os meus resultados nas provas não estão bons. Espera lá, tá muito vago. Vou colocar energia para resolver o quê? Tá muito mal definido. Então, um problema real é algo que seja relevante. Então, para identificar, né, um problema, eu preciso, né, entender se aquele fato é específico, se ele é observável, isso é, ele pode ser visto e documentado, ele é mensurável e ele é relevante. Ok? Você viu como fica mais claro, né, quando a gente começa a ter elementos que nos façam realmente identificar se aquele fato é realmente um problema? Agora, um exercício rápido aí para você pensar. Pense em algum problema que você enfrentou recentemente. Como que você pode redefini-lo usando esses 4
critérios de identificação de um problema. Será que aquele fato que você vivenciou, que você experienciou, é realmente um problema? Aquele fato que você vivenciou está dentro desses 4 critérios? O fato é específico, observável, mensurável, relevante? Ok? Bom, agora que nós sabemos aí, né, identificar os critérios que a gente pode utilizar para identificar um problema, vamos entender agora as causas, né, os motivos de um problema. Aqui é onde muita gente escorrega, tá? Essa análise, né, aqui das causas, né, para te ajudar a analisar a real causa, motivo de um problema, eu quero te apresentar 3 ferramentas fantásticas para analisar a causa, o motivo de um problema, ok? A primeira ferramenta é o diagrama, tá? É o diagrama, tá aí na tela, é o diagrama de Ishikawa, também conhecido como o diagrama espinha de peixe, tá? Essa é uma ferramenta criada por um japonês, né, chamado Kaoru Ishikawa, tá? E ele organiza as possíveis causas de um problema em 6 categorias, né, que a gente chama os 6 M's, ok? Então, como que ele organiza, como essa técnica, essa ferramenta, né, o diagrama de é difícil porque é japonês, né? Ishikawa, como que o diagrama de Ishikawa, né, ele organiza as possíveis causas de um problema. Primeira questão, essa causa está ligada a pessoas? Essa causa está ligada à forma como é feito um determinado trabalho? A causa do problema está conectado, né, a um equipamento, a uma máquina, né, a materiais utilizados no processo, ao meio ambiente, ao local de produção, as métricas, né, e indicadores esperados no processo. Então veja, quando existe um problema, uma ferramenta então utilizada é esse diagrama de Ishikawa, que analisa, né, se aquele problema é ocasionado por mão de obra, isto é, por pessoas, por método, forma de trabalho, né, como é feito o trabalho, máquinas, né, máquinas que estão envolvidas no processo, materiais utilizados no processo, meio ambiente, o local, né, as condições de trabalho, né, e medida. Vamos exemplificar isso. Imagine que o problema, que o seu problema, imagine que você tem um problema, que é o atraso na entrega de trabalhos na faculdade. No diagrama, nós iríamos mapear de que forma esse problema para encontrar a raiz, a causa. Nós vamos ver se o problema da sua entrega, né, de trabalhos de faculdade tem a ver com a mão de obra, isto é, a falta, né, de organização pessoal sua. Vamos analisar, né, vamos mapear se o problema que é, nesse exemplo que eu estou dando, a entrega, o atraso na entrega de trabalhos na escola, na faculdade, vamos analisar se está ligado a método, né, a técnica de estudo inadequada, se está ligado à máquina, computador lento, se está ligado a material, falta de livro ou recurso, se está ligado a meio ambiente, o local de estudo às vezes é barulhento, né? Se está ligado à medida, né? Isto é, os prazos para entrega eles são irreais. Viu que legal? Então, essa ferramenta de diagrama ele funciona em resumo de que forma? Existe um problema, preciso encontrar a causa daquele problema para solucioná-lo.
E para isso eu vou mapear aquele problema, aquele fato. Vou analisar mão de obra, método utilizado, máquina, material, meio ambiente, que é o local, e as medidas, as métricas. Tá? A segunda ferramenta de analisar a causa de um problema é o que a gente chama dos 5 porquês. Tá? Basicamente, os cinco porquês é um método, uma ferramenta que consiste em perguntar vários porquês sucessivamente até chegar à causa do problema, ok? Vou trazer então um exemplo, né, da tua vida que eu falei agora há pouco. Imaginemos que você tenha problema de entrega em trabalhos da faculdade ou da escola. Ok? Então, existe um fato, um problema, eu preciso encontrar a causa daquele problema para realmente solucioná-lo. Né? Com a ferramenta dos 5 porquês, a técnica dos 5 porquês, eu começo a fazer questionamento. Por que eu entreguei o trabalho atrasado? Ah, porque eu terminei na última hora. Por que eu terminei na última hora? Ah, porque eu comecei muito tarde. Por que eu comecei muito tarde? Ah, porque eu subestimei o tempo necessário. Por que eu subestimei o tempo necessário? Porque eu não quebrei, né, não dividi o meu trabalho em etapas. Por que eu não quebrei e dividi, né, o meu trabalho em etapas? Ah, porque não fiz um planejamento adequado. Pronto. Cheguei à causa raiz. Falta de planejamento adequado. Entendeu que legal essa técnica? Então existe um fato, ele realmente é um problema? Sim. Eu vou fazer perguntas. Qual que é o problema? Ah, o problema é que eu entreguei o trabalho atrasado. Tá. Por que você entregou o trabalho atrasado? Ah, porque eu terminei, né, na última hora. Por que você terminou na última hora? Ah, porque eu comecei muito tarde. E por que você começou muito tarde? Porque eu subestimei, né, o tempo necessário. E por que você subestimou o tempo que seria necessário para fazer o trabalho? Ah, porque, né, eu não quebrei o trabalho em etapas, eu não dividi, né, o trabalho em etapas. E por que você não dividiu então o trabalho em etapas? Ah, porque eu não fiz o planejamento. Você entende? Esses porquês vai chegar um momento que leva à causa do problema. Então, eu estou tendo um problema porque eu não tenho planejamento. É muito legal essa técnica, de utilizar o porquê diante de um problema. Uma ferramenta legal também é o que a gente chama, uma técnica, né, legal também, é o que a gente chama de brainstorm, né, que significa tempestade de ideias, que eu até falei em outros momentos aqui. Né? É, no brainstorm, né, você identifica ali um problema e vai, buscando motivos. O que vier na sua cabeça, você vai colocando ali no papel os motivos. Pode às vezes parecer que a ideia, aquilo que vem à mente, pode parecer bobo, né? Pode parecer que não é aquilo, não importa. Diante de um fato que você identificou que é realmente um problema, você vai, né, escrevendo possíveis causas da sua mente mesmo, daquele, né, daquele problema. E depois você observa tudo aquilo que você registrou e começa a filtrar vendo o que faz mais sentido. Isso também ajuda a identificar aí, né, a raiz, do problema, ok? O mais importante aqui é identificar, né, o real motivo que gerou aquele problema. Por quê? Identificando o real motivo, você vai agir não por achismo, mas sim agir de uma forma mais assertiva, ok? Tente usar essas técnicas em algum fato que você identificou que realmente é um problema, né? E busque entender o motivo, a raiz desse problema, utilizando aí uma dessas técnicas. Você vai ver que é super legal e você vai começar a observar que
Muitas vezes, a raiz do problema, às vezes um problema que está te incomodando, né, é muito mais simples de resolver, né, do que você possa imaginar, ok? Bom, agora que nós já sabemos identificar, né, problemas e também as suas causas, os seus motivos, é hora da gente transformar, né, isso, né, em objetivos concretos. E é aqui que entra uma das ferramentas mais úteis, né, que você já deve ter tido contato, se você já assistiu outras aulas minhas, né, que é a metodologia SMART. SMART, lembrando, é o conjunto de palavras que vem do inglês, né? E em português, SMART significa específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Vamos destrinchar um pouco mais cada uma dessas letrinhas. Começando pelo S específico, né? Se existe um problema e eu entendi realmente o motivo daquele problema, né, eu vou, né, resolvê-lo. Tá? Se eu vou resolvê-lo, eu tenho um objetivo. Então, o seu objetivo ele precisa ser claro e bem definido. Ao invés de falar, eu quero ser melhor em matemática, você precisa dizer algo mais específico. Eu quero dominar as equações de segundo grau. Então, é sempre importante perguntar a si mesmo o que eu quero alcançar, o que a empresa quer alcançar, por que isso é importante, quem está envolvido, onde isso vai acontecer. Né? E você precisa medir o progresso, que é, né, os resultados que você vai ter na jornada até atingir o seu objetivo. Por isso que os objetivos eles precisam ser mensuráveis. Então, se existe um problema, eu tenho um objetivo que é resolvê-lo. Qual que é esse objetivo? Preciso ser específico e ele precisa ser mensurável. Trazendo isso para a nossa vida pessoal, ao invés de você dizer, né, eu vou estudar mais, diga algo diferente. Seja mais mensurável, né, na sua fala. Você pode colocar algo do tipo, eu vou estudar 2 horas por dia. Por quê? Se, né, você não medir, você não pode gerenciar. Então, se eu tenho um objetivo e ele é claro, eu preciso entender como que eu vou saber que eu estou progredindo, como que eu vou medir o sucesso das minhas ações. E é óbvio que os objetivos eles precisam ser ambiciosos, mas eles precisam ser realistas, por isso que eles precisam ser atingíveis. Não adianta você falar, né? Eu quero aumentar as minhas notas de 5 para 10 semana que vem. Isso é maravilhoso, é super ambicioso, mas será que é realista? Então, quando existe objetivos, é importante entender se existem os recursos necessários para atingir aquele objetivo, se é realista atingir aquilo que se quer. Exemplo, a empresa quer melhorar o atendimento ao cliente. Isso é muito vago. Eu identifiquei que existe um problema de atendimento ao cliente. Eu preciso ser mais específico. Demoramos meia hora para atender o cliente. Aí você vai traçar, a empresa vai traçar objetivos que precisam ser mensuráveis. Eu quero diminuir o tempo de atendimento em 50%. É possível com os recursos que a empresa tem? Porque às vezes a empresa tem só uma pessoa atendendo um monte de cliente. Não adianta ela falar, eu quero reduzir em 50% o tempo de atendimento se é uma pessoa só para atender um monte de gente. Entendeu como que quando a gente traça objetivos utilizando, né, o processo SMART de ser específico, mensurável, atingível, né, isso fica muito mais claro para a gente? E outra, os objetivos, ele precisa fazer sentido para a empresa, fazer sentido para você.
quando se trata, né, de algo pessoal. Por isso que os objetivos eles precisam ser relevantes. Né? E todo objetivo ele precisa de ter um prazo para ser atingido. Porque o prazo cria urgência e compromisso. Então é importante sempre se questionar quando se tem um objetivo, né? Quando vou começar, quando que vai ser o término, com que frequência será visto, né, observado aí, né, o progresso. Vamos ver, às vezes, vamos trazer um exemplo prático de algo que um monte de gente quer. Muita gente fala assim: ah, eu quero emagrecer. Tá. Só falar eu quero emagrecer é um objetivo ruim, é algo muito raso. Né? Quando a gente coloca o objetivo dentro do padrão SMART, utilizando a técnica SMART, né, de que forma que eu vou, né, definir o objetivo? Você lembra? Específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então eu vou sair da conversinha, né? Eu quero emagrecer, que é um objetivo vago, e vou para um objetivo SMART. Aliás, eu quero perder 4 quilos em 2 meses, fazendo exercícios 4 vezes por semana e mudando minha alimentação, porque, ó a relevância, porque eu quero melhorar minha saúde e disposição. Sacou? É um objetivo SMART. Outro exemplo, né? Eu quero melhorar meu inglês. É um objetivo ruim. Né? Olha um objetivo SMART. Eu quero alcançar o nível B2 em inglês em 6 meses, estudando 1 hora por dia e fazendo aula particular 2 vezes por semana para poder me candidatar a um intercâmbio para um outro país no próximo ano. Já é um objetivo SMART, ok? E aí nós temos também ferramentas que ajudam a gente a colocar a mão na massa. Né? Existem ferramentas de planejamento. Agora que nós temos, então, os nossos objetivos SMART, vamos ver a nossa jornada? Eu primeiro analisei, né, se aquele fato é um problema. Na medida que eu analiso que aquele fato é um problema, eu vou verificar qual que é a causa raiz daquele problema. Entendendo o real motivo do problema, eu vou traçar um objetivo, a empresa vai traçar um objetivo. Vamos utilizar para traçar os objetivos a técnica SMART. E aí a gente precisa de ferramenta para transformar os objetivos em planos concretos. E aí nós temos 3 ferramentas aqui essenciais, muita empresa usa, e eu quero começar a falar da primeira ferramenta, que é a ferramenta chamada 5W2H. É uma ferramenta fantástica para detalhar qualquer plano, ok? Essa ferramenta, essa técnica, ela responde ela responde a 7 perguntas fundamentais. Lembrando que vem aí do inglês, ok? Então, por que chama 5W2H? É uma técnica, uma ferramenta que vai ajudar a detalhar um plano, ok? E essa técnica nos ajuda a responder 7 perguntas fundamentais. What, o que será feito. Então, as letrinhas vêm do inglês, tá? What, o que. Então, o que será feito estamos na fase de planejamento para atingir os objetivos, ok? O que será feito? Why, por que será feito? Where, onde será feito? When, quando será feito? Who, por quem será feito? Quem vai fazer? How, como será feito? E how much, quanto vai custar. Na realidade, essa técnica
5W, vocês viram, né? Why, where, when, who, 5W, 2H. How much, ok? Na realidade, essa técnica é como um checklist completo que garante que nenhum detalhe importante seja esquecido na fase de planejamento, ok? A segunda ferramenta, que também é muito legal, então eu falei da 5W2H, a segunda ferramenta desculpa, é a matriz GUT, ok? Essa técnica, essa ferramenta, ela é perfeita para priorizar problemas quando nós temos vários problemas para resolver. Então, imagina só, eu tenho que planejar, né, preciso resolver um monte de problema, né, por qual eu vou começar? Então, existe uma técnica chamada GUT, que significa G de gravidade, isto é, qual o impacto do problema na empresa ou na minha vida, para eu decidir qual problema eu vou resolver primeiro. U, urgência, com que rapidez, né, isso precisa ser resolvido. T, tendência, né, tendência a piorar com o tempo. Então, cada critério recebe uma nota de 1 a 5, né, que é depois, né, multiplicado, né, nós multiplicamos, né, por cada uma dessas letrinhas. E aquilo com maior pontuação é o fator, é o problema mais crítico que deve ser resolvido primeiro. Então, só para você entender. Eu pego, então, vários problemas, que às vezes eu tenho que resolver, vou analisar a gravidade do problema, a urgência, né, do problema, tá? E também, né, a tendência daquele problema piorar ou não. E aí eu dou uma nota. Né? Então, por exemplo, a gravidade deu notas baixas. Né? Qual que é a gravidade disso? A gravidade, para mim, de 1 a 5, eu dou nota 1 é pouca gravidade, né? Menos grave. 5 é muito grave. Eu vou dar nota 3. Legal. E a urgência para você resolver isso? Como são as notas do primeiro bimestre, e eu ainda tenho mais, né, outros bimestres à frente, a urgência de 1 a 5, onde 1 é pouco urgente e 5 é muito urgente, a urgência é 1. Legal. Né? O tempo, desculpa, a tendência. Existe a tendência de piorar com o tempo? De 1 a 5, sim. De 1 a 5, 1. Não existe, né, a tendência desse problema melhor, desse tendência, não existe, não existe a tendência desse problema piorar com o tempo. Se não existe, é nota 1. Se existe uma tendência do problema aumentar com o tempo, sim, existe uma tendência do problema aumentar com o tempo, eu dou nota 5. No caso da nota, existe uma tendência do problema aumentar? Existe. Existe porque eu estou muito desmotivado para estudar. Então é nota 5. Então, gravidade, você deu uma nota 2, por exemplo. Urgência, né, nota 1. Né? Tendência a piorar, você deu nota 5. É um problema, então, que existe uma tendência muito grande a piorar, porém, a urgência, né, como eu tenho aí outros bimestres, né, a urgência para ser resolvido, eu dei nota 2. Tá. É muito grave? O impacto vai ser muito grave? Não, é o primeiro bimestre. Então, não é tão grave assim, né? Não é o que impacta de forma tão grave na minha vida. Então não seria um problema que eu teria então que resolver de imediato. Então, essa técnica GUT, né, ajuda a priorizar o que a gente tem que resolver, né, primeiro. E aí, né, uma outra ferramenta é o plano de ação, né, que é a organização prática aí de todas as tarefas, né, que a gente precisa fazer,
né, para atingir um objetivo. E um bom plano de ação, né, tem aí as tarefas específicas, os responsáveis, né, por aquelas tarefas, os prazos, né, de entrega, os recursos necessários, os indicadores aí de acompanhamento. Então vamos lá. Imagina que você está organizando uma festa surpresa, né, usando essas ferramentas, ok? Olha que legal. Imagina que você vai organizar uma festa, né, uma festa surpresa, e você vai usar essas ferramentas. A primeira ferramenta, o 5W2H. Você vai definir os detalhes. O que, né, precisa ser organizado, onde vai ser, quando vai ser. Com a matriz GUT, você vai priorizar o que você vai fazer primeiro. Eu vou primeiro convidar as pessoas, depois eu vou contratar, né, o pessoal da decoração, depois eu vou ver quem vai fazer, a comida, e aí você cria o plano de ação. Você vai distribuir as tarefas, quem compra, quem decora, quem recepciona as pessoas, ok? Então veja, essas três ferramentas, né, elas transformam ideias abstratas em ações concretas. É a diferença, né? No exemplo que eu dei agora há pouco de querer emagrecer, é a diferença entre você falar eu quero emagrecer, né? E falar eu vou para academia toda quarta-feira às 19 horas, né? Terça-feira eu vou às 6 da manhã, né? De segunda a sexta eu vou fazer tal cardápio, ok? Então essas ferramentas elas ajudam as ideias, né, saírem, né, do âmbito abstrato, e para ajuda a gente a colocar em ações concretas, ok? Bom, quero te dar um exemplo aqui agora da matriz, né, que eu falei agora há pouco, 5W2H. Trazer um pouco mais, um caso prático para você. Eu vou usar até um exemplo que talvez você deva conhecer, né? Que é o que? Melhorar o desempenho nos estudos. Então vamos transformar esse objetivo vago em um plano concreto e executável usando a matriz 5W2H. Então, você pega aí uma ficha, uma planilha, enfim, né, e vai organizar aí, né, toda a estrutura, dessa técnica 5W2H. Né? Então, o objetivo aqui é melhorar o desempenho no estudo, como que a gente aplica a técnica, começar pelo what, o que será feito, então eu vou implementar um novo método de estudo com revisões programadas e exercícios práticos diários. Não é só estudar mais, mas especificadamente adotar uma técnica comprovada, como a revisão espaçada e a prática ativa. Uau! Você viu como que você consegue com essa matriz aí, melhorando aí, né, a forma como você define as coisas? Why? Né? Por que eu quero melhorar o desempenho nos estudos? Porque as minhas notas em cálculo e em física estão abaixo da média. E essas são matérias essenciais para o meu curso aqui, né? Então você conecta a relevância de, melhorar o seu estudo. Where? Onde eu vou estudar? Na biblioteca da escola, da faculdade, das 14 às 18 horas, e em casa eu faço revisões. Então, definir aí, né, o ambiente é crucial para que você tenha um local adequado. When, né, quando que eu vou começar aí a melhorar o meu desempenho no estudo? Na próxima segunda-feira, isso vai durar, né, essa minha rotina vai durar até o final do semestre, com revisões diárias de 30 minutos e sessões de estudo de 4 horas, 5 vezes por semana. Então, você especificou aí, né, os horários, definiu, né, os dias, né, who, por quem. Quem vai fazer aí essa melhoria no desempenho dos estudos? Bom, eu sou o principal responsável, mas também vou contar com o apoio de colegas que tiram nota boa nas disciplinas que eu estou indo mal, vou pedir auxílio para o professor, com orientações específicas. Então, aqui a gente, né, observa que também pode ter, né, uma rede de apoio.
How? Como? Como que eu vou melhorar o meu desempenho no estudo? Usando técnicas, tais como técnica Pomodoro, né, que é uma técnica de estudo. Fazer resumos à mão após a cada aula. Resolver exercícios práticos todos os dias. Participar de grupos de estudos todas as quartas-feiras. Né? Revisar o conteúdo da semana todo sábado. Dentro da matriz, tá? How much? Quanto? Quanto vai precisar de recursos, de dinheiro ou materiais? Eu vou ter que comprar materiais de apoio. Vai custar quanto? Vou ter custo com Xerox? Vai custar R$ 20 por mês. Ok? Então você vê, um objetivo vago se transformou num plano exatamente. Aliás, transformou-se num plano, né? Aquele objetivo vago de melhorar nos estudos, transformou-se num plano extremamente claro. Ok? Qualquer pessoa que lesse essa matriz, né, essa estrutura, saberia exatamente o que fazer, quando, como e por que fazer. Ok? Aqui eu quis trazer um exemplo como que essas ferramentas funcionam, né, na forma prática. E aí, vem a atividade que eu vou deixar para você, que é desenvolver o seu próprio plano de utilização da metodologia 5W2H para alguma coisa específica. Entregar, você pode entregar aí para o seu instrutor, mandar às vezes por e-mail, se for possível, né? Ou mesmo guardar, né, para você, para que você observe aí, avalie como a ferramenta pode ser utilizada no seu dia a dia. Para a próxima aula, dá uma revisada aí, né, em tudo que a gente viu do ciclo PDCA. A nossa jornada ainda continua, né? Falamos hoje, nos aprofundamos mais sobre o P de planejamento, e lembre-se, o planejamento é o alicerce de todo o processo. É aquela velha história. Um bom planejamento não vai garantir 100% do sucesso, mas um mau planejamento pode garantir o fracasso, e nós estamos aqui construindo as bases, para entender não só mais as ferramentas de gestão organizacional, mas também as bases para ser um profissional melhor. A gente se vê no nosso próximo encontro. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!